Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. É muito interessante aqui a forma como o Paulo ele aborda esse assunto com relação a ofertas. E nós vemos aqui um princípio muito interessante. Está implícito aqui, está por trás aqui o princípio aqui da ressurreição. Por que ele orienta que os santos façam isso no primeiro dia da semana? Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Ele está fazendo uma referência direta a como você deve lidar com as riquezas. Amém. No primeiro dia da semana. E esse texto aqui, ele está tratando de assuntos práticos. Mas para tratar de assuntos práticos, nós precisamos de princípios espirituais. E está sendo lançado aqui um princípio espiritual muito importante. Quando você vai lidar com dinheiro, quando você vai lidar com ofertas, você precisa passar por esse princípio. Você tem que passar pelo princípio da ressurreição. E no capítulo 15, Paulo ele discorre longamente a respeito da ressurreição do Senhor. E é interessante ver aqui que ele gastou pelo menos, aqui são 58 versículos, falando de um único assunto, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por que esse assunto ele tomou um tamanho tão grande numa carta dirigida aos Coríntios? Porque esse pilar aqui é o principal pilar da mensagem do Evangelho. É o principal pilar da obra de Cristo. Quando você tira a ressurreição, você tira toda a obra de Cristo. E você tira toda a base do Evangelho. E no capítulo 15, ele trata da questão da ressurreição do Senhor. Ele trata também com relação às palavras contrárias à fé. E ele trata também de como você negociar os seus talentos. Primeiro assunto que ele aborda é sobre a ressurreição. E o que significa ressurreição? É uma palavra grega. Ela deriva da palavra grega anastasia. E o que significa anastasia? Estar de pé novamente ou levantar-se novamente. O Senhor, ele esteve de pé novamente. Ele levantou-se novamente. Por que isso é muito importante, santos? Porque toda a nossa vida ela é baseada nessa vida de ressurreição. Toda a nossa vida cristã ela é baseada nesse pilar de ressurreição. E o Senhor, ele estava, o Senhor por meio de Paulo, ele estava combatendo aqui uma corrente dos irmãos que estava influenciando os irmãos aqui de Coríntio. Que era a corrente dos epicureus. Afinal, o que é epicureu?
epicureus são aqueles seguidores ou discípulos de Epicuro. Ele foi um filósofo da Grécia. E ele pregava o seguinte: você só tem uma vida. Então, desfrute-a aqui o máximo que você puder. Porque depois que você morrer, não tem mais nada. Ou seja, não há vida de ressurreição. E implícito a essa corrente, para onde ela te leva? Para onde ela leva o homem? Ela leva o homem para perto de Deus ou afasta o homem cada vez mais de Deus? Ela vai afastar o homem cada vez mais de Deus. E o Senhor, a ressurreição, dentro da obra redentora de Cristo, é a prova viva de que Deus, Ele aceitou o sacrifício de Cristo. Por quê? Mas quem é que ressuscitou o Senhor Jesus? Foi o próprio Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós, quando cremos no Senhor, você que creu no Senhor, você recebeu essa vida de ressurreição. E o que significa receber essa vida de ressurreição? Significa que você tem uma vida que é capaz de vencer o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Ela é capaz também de vencer o seu ego. É capaz de vencer o seu velho homem. Ela é capaz de vencer Satanás. Você entende o quanto de poder está dentro de você? Esse é um ponto. Você tem algo muito poderoso dentro de você. Como o Jorge falou algumas mensagens atrás, você tem uma Ferrari dentro de você. Isso é bom? É muito bom. Mas com que frequência você usa essa Ferrari? Com que frequência você aproveita esse poder que está dentro de você e o usa para vencer a morte, para vencer Satanás, para vencer o seu velho homem, vencer o seu ego? Ó Senhor Jesus, a ressurreição é prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Efésios capítulo 1, versículos 19 até o 23. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 19 até o 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Onde é que o Senhor está hoje?
O Senhor hoje, por um lado, Ele está assentado à direita do Deus Pai. E essa posição por si só, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do seu ego. Ele está acima da morte. Ele está acima. E o Senhor, irmãos, e é muito interessante o Senhor, eu não creio em coincidência. Eu creio em providência. E é uma providência. Nós ouvimos essa mensagem na primeira mensagem da semana, na primeira mensagem do ano. Ressurreição. Se você não levantou-se ainda, não ficou de pé novamente ainda, o Senhor está te chamando para ressurreição. Nós precisamos ter uma ressurreição, ou seja, uma nova experiência no nosso relacionamento com Deus. Porque eu fiquei muito tocado no versículo 23. Ele é aquele que a tudo enche, em todas as coisas. Tem um hino cristão que fala que ele é aquele que preenche os profundos vãos. O amor dele é o que preenche os profundos vãos. Nós temos vários vãos na nossa vida, vários abismos na nossa vida, coisas que nós sentimos falta, mas Ele é capaz de encher todas as coisas. Eu posso não ter tido uma experiência plena de amor do meu Pai, mas em Cristo eu posso ter esse vão, esse abismo preenchido no meu relacionamento com Ele. Santos, vamos renovar o nosso relacionamento com Cristo. Ele ressuscitou, para que você também ressuscite. Ó Senhor Jesus. Mas há uma condição aqui para que haja ressurreição. Nós cantamos no hino que não há maneira nem da cruz de hoje ser um vencedor. Ou seja, para que haja ressurreição é necessário que haja morte. Ó Senhor Jesus, todo o viver do Senhor nessa terra foi um viver de morte, de fazer morrer a velha natureza, de fazer morrer o velho homem, de fazer morrer muitas vezes a sua opinião. Isso está muito claro na oração ao Getsemane. O Senhor, Ele tinha uma opinião, mas Ele levou essa opinião até o Pai. O que o Pai disse? É necessário que você vá à cruz. O que Ele fez? Fez com que a opinião dele fosse aniquilada. Morreu a opinião dele. E Ele foi para a cruz. Ó Senhor Jesus. Filipenses 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Amém? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você já morreu. Nós cantamos aqui que nós já morremos com Cristo. Isso é um fato. Mas o quanto disso é real
na sua vida? Quanto você morre diariamente? O quanto os planos que você faz e você constrói, você tem que fazer isso mesmo. Você confronta com a opinião de Deus e a opinião de Deus é contrária. E você morre, os seus planos morrem. Quantas vezes você faz isso? Senhor Jesus, somente morrendo e havendo ressurreição há crescimento espiritual. Você só deixa de ser menino quando você aprende a obedecer. Fazer morrer a sua natureza humana. É assim que você vai crescendo. E como isso é possível? Você tem a vida de ressurreição dentro de você. Ela é capaz de fazer com que as suas opiniões sejam aniquiladas. E com isso, uma parte sua morre. Aí o Senhor acrescenta o que é dele em você. É a ressurreição. Ó Senhor Jesus. Nós estabelecemos um princípio aqui, que para você crescer, você precisa ser obediente. Ó Senhor Jesus. E o que é ser obediente hoje? Por um lado, é você exercitar os dons que Deus te deu. Mateus capítulo 25. Versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O Senhor, Ele te deu pelo menos um talento. Pelo menos um. E Ele confiou esse talento. Então, perceba aqui. Esse daqui não é seu. Ele foi confiado a você. O que você tem hoje, uma habilidade que você tem hoje, quem é que te deu? Foi o Senhor. Ele te confiou. E qual foi o objetivo de Ele te confiar? O objetivo é que você multiplique esse talento. Seguindo aqui. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. De quem é o talento aqui? Do Senhor. E os 2 primeiros servos, eles entenderam que o talento não era deles. Não era para eles. Ou seja, se não é meu, eu não decido o que fazer com ele. Não é seu. Senhor, você me confiou. Você me confiou, não é meu. Tu me confiaste. Aqui tens outros 5, outros 2. Há uma pergunta aqui. O servo que tinha um talento, ele conhecia o seu Senhor? Sim e não. Por que sim? Porque olha, eu sei que você é um homem severo. E o Senhor não disse que não era severo. Mas por outro lado, ele não conhecia o seu Senhor. Por quê? Porque o seu Senhor, ele sabia que ele era capaz de multiplicar pelo menos 1 talento. Então ele não confiou naquilo que o Senhor confiou a ele. Ele falou: eu não sou capaz de multiplicar 1 talento. Sendo que, se ele não fosse capaz, o Senhor não teria dado. E nós vemos aqui que o Senhor está dizendo aqui que os que tinham 5 e os que tinham 2, eles foram fiéis no pouco. Então, a capacidade que eles tinham era para muito mais. E a capacidade que que 1 talento tinha, não era só 1 talento. Você conhece o seu Senhor? Como esse daqui, ele conhecia uma parte, ele conhecia o lado severo do seu Senhor. Mas ele não conhecia o seu Senhor na intimidade. Senhor Jesus. E nós vimos aqui que o Senhor ainda abriu um lado aqui, olha. Se você acha que você não é capaz de multiplicar 1 talento, então por que você não entregou aos banqueiros? Mas perceba aqui que isso daqui não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não era que ele pegasse o talento dele e entregasse aos banqueiros. Qual era a vontade do Senhor? Era que ele multiplicasse esse talento. E tem outro texto que fala: negociai até que eu volte. Aqui, nós precisamos pegar um princípio precioso. Se você tem 1 talento, negocie esse talento. Porque o que aconteceria com esse de 1 talento se ele multiplicasse mais 1? Qual era o discurso que ele ia ouvir? Servo, muito bem, servo bom e fiel. Mas em vez disso ele trocou o servo bom e fiel por servo mau.
e negligente. Negocie o seu talento. Mas o nosso principal problema é que você tem um talento, você fica olhando para o que tem 5. Se você tem um talento, você tem capacidade de pelo menos um talento. Não fica olhando para o que tem 5. Porque se você olhar para o que tem 5, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu talento e enterrar ele. Porque você está olhando para o que tem 5. Só que o que tem 5 tem capacidade de multiplicar esse 5. Ele tem capacidade de ganhar mais 5. Você tem capacidade de ganhar pelo menos mais 1. Então o que você precisa ser é fiel. Eu tenho 1. Se eu tenho 1, então vou trabalhar bem esse 1 que eu tenho. Não olha para o que tem 5 não. Se você tiver 1 e ganhar mais 1, você cumpriu o seu papel. Mas se você para por aí, não, continua negociando até que eu volte. Imagine aí, o Senhor te confiou um talento. Quando Ele volta, você devolve para o Senhor 4 talentos. 10 talentos. Porque você continuou exercitando. Você continuou negociando. Não olha para o que tem 5. Se eu tenho 1, eu vou olhar para o meu 1 talento e negociar ele até o Senhor voltar. Outra questão aqui. Não importa o que você acha de você. Não olhe para você mesmo e se avalie nessa questão. Por quê? Você precisa entender e você precisa confiar na avaliação que o Senhor fez. E qual foi a avaliação que o Senhor fez? Para um eu posso dar 5. Para outro eu posso dar 2. E para outro eu posso dar 1. Perceba que se você tem um talento, não ache que você não é capaz de negociá-lo. Confia na avaliação que o Senhor fez. Não da visão que você tem de si mesmo. Porque se você confia, se você for basear o seu serviço ao Senhor na avaliação que você tem de você mesmo, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar esse talento e enterrar na terra. Porque tem horas que eu me acho muito capaz, mas tem horas que eu não me acho muito incapaz. E quando eu me achar muito incapaz, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Por quê? Porque eu não sou capaz de servir ao meu Senhor. Aí você está baseando o seu serviço numa avaliação que você faz de você mesmo. E essa avaliação, ela muda de acordo com o seu humor. Se eu estou feliz, eu pego os meus talentos e multiplico. Porque quando eu estou feliz, eu sou alguém que pode ser útil. Mas quando eu estou triste, eu sou inútil. Então eu paro de negociar. Confia na avaliação que o Senhor fez de você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui, nós vimos aqui que no serviço ao Senhor tem graus de responsabilidade. Obrigado, meu amor. Tem graus de responsabilidade. Como aqui nós vimos aqui tem os que têm 5 talentos. Eu não tenho 5 talentos. Por eu não ter 5 talentos, eu não vou negociar o meu único talento.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Venha corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais. Obrigado, amado. E outra, a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra, a glória da lua. E outra, das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Você é uma estrela. E entre as estrelas há diferenças de esplendor. Imagine aí, aquela estrela brilha mais que eu. Então vou parar de brilhar. Eu preciso entender que o Senhor, no corpo, Ele distribuiu os dons. Quem fez isso? Foi o Senhor. E é o Senhor que dá mais brilho para uma estrela e menos para o outro. Por quê? Porque Deus, Ele ama a diferença? Não é por causa disso, não. É porque cada um tem estrutura para suportar a responsabilidade que o Senhor dá. Quer dizer que seu esplendor ele pode aumentar? Pode. De acordo com o trabalhar do Senhor. De acordo com que você vai ganhando estrutura para receber algo mais do Senhor. Maior esplendor. Aí você vai ganhando mais esplendor. Ó Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, é com relação à obra prática do Senhor, o serviço prático, onde você coloca a mão. Primeiro princípio aqui, irmãos, que é muito importante termos isso em mente. Você tem pelo menos um talento. Pelo menos um. Exercite o seu talento. Não caia na bobeira não de, não, vou dar para os banqueiros. Faz isso não. Faz isso não. Confia na avaliação que o Senhor fez de você. Exercita o seu dom. E nós temos aqui, na igreja, nós temos vários lugares onde você pode exercitar o seu dom. E você exercitando esse dom, ele vai virar um ministério. Deus ele vai poder ser um canal através do seu serviço. Vocês já pararam para pensar que, de acordo com a sua fidelidade ao Senhor, as pessoas podem ver Deus onde você coloca a mão? No serviço que você exerce, as pessoas não veem mais você, mas veem Deus. Elas são tocadas por Deus. Mas isso, irmãos, começou lá atrás, ó. Lá atrás, exercitando o dom. Mas essa obra aqui física, ela tem um aspecto principal e crucial. Onde você coloca a mão. Apesar de ser uma obra onde você coloca a mão, você não pode fazê-la sem o Espírito. Tenta servir o Senhor sem o Espírito para ver o que acontece. Esse princípio está em 1 Coríntios 15, 45. Pois está escrito: o primeiro Adão, o homem Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida. Espírito vivificante. Você, por meio do seu serviço, você pode levar vida às pessoas. Se você estiver no último Adão, se você estiver tocando o Espírito, sendo guiado pelo Espírito,
Mas também você pode levar morte através do seu serviço. Se você estiver no primeiro Adão. O resultado do ministério do primeiro Adão é morte e corrupção. Se você fizer ou basear o seu serviço ao Senhor somente nas coisas práticas, somente no primeiro Adão, você vai levar morte e corrupção. Mas, se o seu serviço ao Senhor for baseado no último Adão, o resultado do seu ministério vai ser vida, vai ser ressurreição. As pessoas podem ser ressuscitadas por meio de um serviço guiado pelo Espírito. Um ministério guiado pela orientação do último Adão. Por quê? Porque ele é o Espírito que dá vida. O Espírito vivificante. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Para que o Senhor realize alguma coisa em você, é preciso que você deixe Ele tomar o controle. Você precisa deixar que Ele seja Senhor. E o que significa isso? É Ele que manda. Tem uma diferença de servo para filho. Filho, ele pode até não fazer o que o pai quer. Mas o servo, que é o escravo, ele não tem opção não. Por um lado você é filho. Mas por outro, com relação à obra do Senhor, você é servo. Ou seja, você é escravo. Você não tem opinião, você não tem escolha. Você não tem escolha. Senhor Jesus. E se você viver por meio dessa linha, olha o que pode acontecer com você. Efésios capítulo 3. Versículo 20. Senhor Jesus. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou que você pede no seu serviço. Mas para isso, Ele tem que ser Senhor. Ele é que manda. Se Ele manda, se Ele consegue ser o seu Senhor, irmãos, um talento é pouco, porque Ele pode multiplicar por você. Ele pode fazer infinitamente mais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com relação, santos, às riquezas materiais. Senhor Jesus. O que o Senhor fez na sua obra na cruz? Um dos aspectos foi nos libertar, nos desarraigar desse mundo perverso. Foi nos tirar da servidão de Satanás,
do império das trevas para o reino do Filho do seu poder. Mas tem algumas coisas aqui que conseguem te escravizar. Senhor Jesus, para nossa relação com o dinheiro, para nossa relação com as riquezas materiais, eu preciso desesperadamente da vida de ressurreição. Desesperadamente. Essa vida de ressurreição, ela é capaz de me tirar as amarras do dinheiro, de tirar as cadeias que o dinheiro faz em você e em mim. Senhor Jesus. Mas como você pode converter esse dinheiro que tem, por natureza, injustiça? Porque o Senhor diz que toda riqueza ela é injusta. Como converter essa riqueza que é injusta de algo que Deus possa tocar? Algo que possa virar ciclo do salário. Senhor Jesus, nós precisamos ser libertos de toda a carnalidade. Nós precisamos ser libertos de toda influência do homem natural. E o Espírito é a chave para abrir essas cadeias. Porque se você estiver no Espírito, essas coisas não têm influência sobre você. Elas não te dominam. Porque onde há o Espírito há liberdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Você quer ser liberto daquilo que te prendia? Eu preciso tocar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Porque você tira o Espírito. O que sobra? O homem sem Deus. E o homem sem Deus, em essência, é um discípulo de Epicuro. O que ele vai fazer? Ele vai viver nessa terra, buscando acumular riquezas, para ter prazer e depois morrer. Entenda que, se eu, mesmo crendo no Senhor, não utilizo o Espírito, eu vou cair nessa condição. Por quê? Eu vou buscar acumular riqueza para ter prazer nessa terra. E por fim, morrer. Ó Senhor Jesus. Sem a ressurreição de Cristo, você não tinha esperança. Nem eu. Sem a ressurreição de Cristo, eu seria um homem sem esperança. Ou seja, eu preciso dar tudo nessa terra. Eu preciso me doar inteiro para essa terra, porque afinal, não tem mais nada. E outro aspecto. Olha, eu não tenho como me livrar do velho homem, não. Eu não tenho como me livrar dessas influências, não. Percebam aqui que você tem uma vida que é capaz de vencer essas coisas. E isso por si só é uma prova da ressurreição de Cristo. Como o dinheiro
é capaz de não exercer influência em você, ao ponto de ditar as regras, somente por meio da vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus, o quanto nós fomos libertados ou desarraigados desse mundo, está intimamente ligado o quanto de influência o dinheiro exerce sobre mim. Porque, irmãos, o dinheiro tem o poder de te afastar de Deus. Ele não te traz mais para perto de Deus, pelo contrário, ele te afasta cada vez mais de Deus. A quem você serve? Quem é seu Senhor? Quem é seu Senhor? Mamon ou Cristo? A quem você mais obedece? Quem mais exerce influência sobre você? Lucas capítulo 16, versículo 13. Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, você não pode estar dividido entre dois. Ou você está em um ou você está em outro. Um homem sem Deus, a quem ele vai servir? Mas só que no nosso caso, como crentes em Cristo, nós temos um Senhor, que é Cristo. Isso é um fato. Mas qual é a realidade desse Senhor na nossa vida diariamente? O que brilha mais? O que te empolga mais? Dinheiro ou a comunhão do Senhor? O que queima mais em você? O que faz brilhar seus olhos? As riquezas ou o Senhor? Os irmãos entendem aqui que é muito... Nosso relacionamento com o dinheiro ou com as riquezas é muito perigoso. Porque esse relacionamento com a riqueza pode te afastar de Deus. Esse relacionamento com o dinheiro pode fazer com que Mamon seja o seu senhor. E o Senhor, ele adverte aqui os seus filhos. Olha, você não pode servir a dois senhores, não. Ou você serve a Mamon, ou serve a Deus. Qual é a influência que o Senhor exerce em você? E qual a influência que o dinheiro exerce sobre você? Vem cá. Você é capaz de acordar às 5 horas da manhã para buscar o seu sustento, não é? Para buscar dinheiro, não é? Você é capaz de acordar às 5 horas da manhã para buscar comunhão com o Senhor? Quem é o seu Senhor aqui? Quem é o seu Senhor aqui? Entendam bem, irmãos, eu não estou dizendo que a gente... Olha, eu não preciso de dinheiro, não é isso. Não é fazer voto de pobreza, eu não estou dizendo isso. Mas o Senhor, ele não fala, olha, deixa de lidar com as riquezas dessa terra. Não, você precisa lidar com elas sim, que elas exerçam senhorio sobre você. Essas coisas aqui, elas não podem te prender.
Elas não podem te influenciar. Elas não podem ter a última palavra. Senhor Jesus. Deus é dono de todas as coisas. É ou não é? É. Deus precisa do seu dinheiro. Então por que é necessário que nós ofertemos? Ou nós coloquemos as riquezas que estão sobre a nossa posse? Por que que Deus é dono de todas as coisas? Ageu, capítulo 2, versículo 8. Amém? Ageu 2, 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. De quem é a prata? De quem é o ouro? De quem são as riquezas? Do Senhor. Então, se é dele, ele precisa que você oferte. Ele não precisa que você oferte. Mas por que você oferta? Porque quando nós ofertamos, é uma forma de honrar ao Senhor. Existem outras formas de honrar? Existe. Mas quando você tira a influência que o dinheiro coloca sobre você para honrar o Senhor, é por isso que você oferta. Gênesis 4, 4. Amém? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus precisava de uma oferta das primícias do rebanho de Abel? Não. Mas por que Abel fez isso? Porque era uma forma de ele honrar a Deus. E eu ganhei muito isso. Que é que agradou-se o Senhor, se você for no radical do hebraico, Abel conseguiu surpreender o Senhor. Surpreender ao ponto de tirar o ar. É como se Abel entregou e falou: Abel, uau! Quantas vezes nós ofertamos com esse coração? Porque honra o Senhor, e aceitou, agradou-se o Senhor. Senhor Jesus, nós ofertamos ao Senhor porque as riquezas têm seus perigos. Porque o dinheiro tem o poder de nos afastar de Deus. 1 Timóteo. Senhor Jesus, capítulo 6. Versículos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tem muitas coisas nesse mundo que podem não te afastar de Deus. Mas o dinheiro, ele pode te desviar da fé. E pode te tirar de Deus, te afastar de Deus. E o dinheiro
Por que o Senhor chama o dinheiro de riqueza de injustiça? Porque é raiz de todos os males. Muitas pessoas dizem amar umas às outras. Mas coloca o dinheiro no meio para ver o que acontece. Começa a brotar ali males. Males. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Ao ofertarmos ao Senhor, o dinheiro não exerce mais domínio sobre nós. Ele não nos domina. Pois Jesus é o nosso Senhor. Quem é o teu Senhor? Mamon ou Cristo? Ó Senhor Jesus. O quanto de dinheiro, o quanto de recursos Deus tem hoje. Os recursos de Deus são limitados. Mas de Satanás são ilimitados. Por quê? Porque Deus ele só pode contar com dinheiro. Ele só aceita o dinheiro daqueles que são dele, são consagrados a ele. Deus ele só pode contar com o dinheiro de quem é consagrado. E nós vemos aqui, irmãos, consagrar é dar um único destino. No Antigo Testamento, quando os animais eram consagrados ao Senhor, não era para fazer com que eles se reproduzissem. Eles eram consagrados ao Senhor, eles só serviam para aquilo. Os utensílios do templo, eles só serviam para aquilo, para o ofício ao Senhor. E quando o Senhor nos consagrou, se você é consagrado, ou seja, você só serve para Ele, então seu dinheiro também só serve para Ele. Porque quando você é consagrado com as suas riquezas também. Você não é separado, você e as suas riquezas. E qual o princípio de nós ofertarmos? Você precisa se dar primeiro. 2 Coríntios capítulo 8. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 5. Ó Senhor Jesus. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Amém. Depois a nós pela vontade de Deus. Então, quando nós ofertamos ao Senhor, nosso ser primeiro é o que tem que ser a oferta. Se você não é dele, não adianta dar dinheiro. Não adianta dar dinheiro, ele não aceita. Ele não aceita porque você não é dele. Ó Senhor Jesus. Por que nós ofertamos? Porque o Senhor tem necessidade na sua obra. Como exemplo, o fundo único. Natal é o nosso cooperador aqui mais próximo da Amazônia. Ao ofertarmos ao Senhor, a obra de Deus ela é disponibilizada nesse lugar. A reforma do local. Assistência aos santos. Entre outros. Os irmãos percebem aqui que esse
recurso aqui, ou essa riqueza aqui empreendida na obra do Senhor, consagrada ao Senhor, faz com que as pessoas percebam o amor de Deus por elas. Um santo que é assistido por meio dos recursos levantados aqui, ele não percebe o amor de Deus? Os irmãos e as pessoas lá em Manaus, quando recebem uma visita dos irmãos enviados aqui, eles não percebem o amor de Deus por eles? É uma forma, santos, de Deus alcançar aquele que nós não podemos. Senhor Jesus, ofertar não é um sentimento isolado, e nem uma prática esporádica. Ela deve ser feita com regularidade e seguir um princípio. Esse princípio aqui é fundamental. Eu preciso orar ao Senhor para saber o quanto. Eu não cheguei nesse nível ainda. O quanto que eu posso ficar. Quanto é dele, quanto que eu posso ficar. Mas esse é o alvo. Porque tudo não é dele. Então, Senhor, quanto eu posso ficar? Normalmente nós oramos e falamos, Senhor, quanto tu quer? Às vezes nem oramos. Nós pegamos um princípio da Bíblia, que é o dízimo. Então, não, vamos ofertar o dízimo. Ou, não, vamos ofertar o que eu tenho aqui no bolso. Irmãos, nós precisamos consultar o Senhor. Percebem aqui que nosso relacionamento com o Senhor precisa se estreitar? E se o Senhor te pedir mais, você é capaz de obedecer? Se o Senhor te pedir tudo, você é capaz de dar? Afinal, Ele é Senhor. Raramente o Senhor pede tudo, mas se Ele pedir, eu sou capaz de dar. Esse é o princípio de Abraão. O que o Senhor pediu para ele? Tudo. Isaac era tudo que Abraão tinha. Toda a descendência de Abraão estava em Isaac. Deus pediu. E quando ele foi obediente, o que aconteceu? O Senhor proveu outro meio. Mas percebe aqui que o relacionamento de Abraão com Deus ele estava ok? Em Hebreus nós vemos que ele cria que o Senhor podia o ressuscitar dos mortos. 2 Coríntios 9, versículos de 6 a 10. Isto vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Ó aqui. Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amanhã você tem a oportunidade de exercitar o seu dom de ofertar. O quanto de influência o dinheiro tem sobre você. Consulte o Senhor.
para ver quanto Ele quer que você oferte. E oferte, olha o princípio aqui, com alegria. Não com tristeza, nem constrangido, mas com alegria. Com liberalidade, com generosidade. Porque Deus ama. Você quer ser amado por Deus? Deus ama a quem dá com alegria. Jesus é o Senhor. Amém.